Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Vamos lá, meus amigos, vamos prosseguir a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo tópico do histórico da jurisdição, de onde nós paramos. Nos primórdios da humanidade, os conflitos de interesse não eram submetidos ao império do Estado, que nem existia. Resolviam-se, portanto, com base na dominação física, política ou econômica de um dos sujeitos sobre o outro, o que convencionou-se chamar de autotutela, assim entendida a tutela prestada pelo próprio sujeito interessado. Eu vou efetuar agora a leitura de uma passagem retirada da doutrina e a referência vai aparecer para os senhores na próxima tela, porque não consta dessa página aqui, tá certo? Aspas. Nas fases primitivas da civilização dos povos, inexistia um estado suficientemente forte para superar os ímpetos individualistas dos homens e impor o direito acima da vontade dos particulares. Por isso, não só inexistia um órgão estatal que, com soberania e autoridade, garantisse o cumprimento do direito, como ainda não havia sequer as leis, normas gerais e abstratas impostas pelo Estado aos particulares. Assim, quem pretendesse alguma coisa que outrem o impedisse de obter, haveria de, com sua própria força e na medida que tratar de conseguir por si mesmo a satisfazer de sua pretensão. A própria repressão aos atos criminosos se fazia em regime de vingança privada. E quando o Estado chamou a si o ius punitionis, ele o exerceu inicialmente mediante seus próprios critérios e decisões, sem a interposição de órgãos ou pessoas imparciais, independentes e desinteressadas. A esse regime chama-se autotutela ou autodefesa. E hoje, encarando-a do ponto de vista da cultura do século XX, é fácil ver como era precária e aleatória, pois não garantia justiça, mas a vitória do mais forte, mais astuto ou mais ousado sobre o mais fraco ou mais tímido. A referência bibliográfica desta obra consultada está na tela aí para os senhores. Uma outra obra também foi consultada e ela está na tela aí para os senhores. Já já eu efetuo a leitura. Aspas. Por exemplo, diante do inadimplemento de obrigação consistente em pagar um débito, assumida por uma parte diante da outra, o credor poder-se-ia apropriar de bens do devedor, em valor equivalente ao de seu crédito, como forma de receber aquilo a que tinha direito, sem que estivesse incidindo na prática de qualquer delito. Agora eu volto às minhas palavras. Com o passar do tempo, esta prática foi sendo paulatinamente abandonada, em função da percepção
do evidente efeito negativo no que concerne ao intuito de eliminar o conflito e promover a paz social, até culminar na tipificação de tal conduta como crime. No direito brasileiro, como se passa com a maioria dos países ocidentais, a autotutela é vedada, como regra, somente sendo possível sua utilização nos casos expressamente previstos em lei, como o desforço imediato da posse, artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, como no direito de greve, o direito de retenção, em alguns poucos casos. Fora dos casos permissivos, o uso da autotutela é considerado crime, como se extrai dos artigos 345 e 346 do Código Penal. Exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite, pena, detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Artigo 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. As partes envolvidas no conflito passaram a eleger, de comum acordo, uma terceira pessoa, chamada de árbitro, imparcial e desinteressada, diretamente na resolução da controvérsia para julgar o caso. Segundo Vambier e Talamini, foi sem dúvida o embrião do sistema de distribuição de justiça atualmente adotado no mundo civilizado. Agora eu passo a leitura de uma nova referência, uma nova citação bibliográfica cuja referência está na tela aí para os senhores. Aspas. Quando, pouco a pouco, os indivíduos foram-se apercebendo dos males desse sistema, eles começaram a preferir, ao invés da solução parcial dos conflitos, parcial por ato das próprias partes, uma solução amigável e imparcial através de árbitros, pessoas de sua confiança mútua, em que as partes se louvam para que resolvam os conflitos. Essa interferência, em geral, era confiada aos sacerdotes, cujas ligações com as divindades garantiam solução acertadas, de acordo com a vontade dos deuses, ou os anciãos, que conheciam os costumes do grupo social integrado pelos interessados. E a decisão do árbitro pauta-se pelos padrões acolhidos pela convicção coletiva, inclusive pelos costumes. Essa técnica de escolha de um particular para julgar o conflito recebe o nome de arbitragem e, como veremos, subsiste até os dias de hoje. Houve, no entanto, uma alteração em relação à sua utilização. A escolha do árbitro, que redundaria na utilização da arbitragem, era, no início, opcional e passou a ser obrigatória, sendo a técnica por excelência para a resolução de conflitos. Dessa obrigatoriedade decorre a interferência estatal, seja pela previsão normativa que obriga os envolvidos a se utilizarem da arbitragem, seja pela estipulação de normas disciplinando o uso dessa técnica. A escolha do árbitro, ainda privado, pelas partes, passou a ser feita perante uma autoridade estatal, que controlava essa escolha e fixava determinados parâmetros de como se daria o processo perante o árbitro. Chegou-se em um estágio da humanidade, enfim, no qual a figura do Estado se consolidou e, reconhecendo a importância da função jurisdicional, chamou para si o monopólio na sua utilização. Atualmente, reconhece-se uma mitigação a este monopólio do Estado quanto à jurisdição, prevendo o ordenamento jurídico, com apoio da doutrina, técnicas de solução de conflitos que se passam ao largo do Poder Judiciário. São os métodos alternativos de solução de conflitos
cuja análise retomaremos no momento oportuno. Agora vamos passar à análise do próximo tópico da nossa obra, do livro, é o conceito da jurisdição. Vistas as características e a evolução histórica do Instituto, é chegado o momento de conceituá-lo. Consiste a jurisdição na função do Estado de concretizar as normas jurídicas, afirmando, realizando ou assegurando sua efetivação. Vamos ao ponto. Vou efetuar aqui, diante da importância desse tópico, algumas passagens doutrinárias. Então, a primeira referência bibliográfica, nota de rodapé número 238, está na tela aí para os senhores. Aspas. Jurisdição é uma das funções assumidas e exercidas pelo Estado, mediante a qual este se substitui aos titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve, com justiça. Essa pacificação é feita mediante a atuação da vontade do direito objetivo que rege o caso apresentado em concreto para ser solucionado. E o Estado desempenha essa função sempre mediante o processo, seja ao expressar imperativamente o preceito concreto pertinente ao caso, através de uma sentença de mérito, seja ao realizar ou fazer com que se realize no mundo das coisas o que o preceito estabelece, através da execução forçada. A nova passagem doutrinária está aí na referência bibliográfica que está na tela para os senhores, nota de rodapé número 239. Aspas. Jurisdição é o poder que toca ao Estado, entre as suas atividades soberanas, de formular e fazer atuar praticamente a regra jurídica concreta que, por força do direito vigente, disciplina determinada situação jurídica. Próxima passagem doutrinária, cuja referência bibliográfica está na tela aí para os senhores, nota de rodapé número 240. O conceito clássico e tradicional que poderíamos extrair de jurisdição, com base na tripartição de poderes, é o de que a jurisdição é o poder-dever, função do Estado de, quando provocado, substituindo a vontade das partes, fazer atuar a vontade concreta da lei para realizar a paz social. E, por fim, nota de rodapé número 241, a referência bibliográfica está na tela aí para os senhores. A jurisdição é, portanto, no âmbito do processo civil, a função que consiste primordialmente em resolver os conflitos que a ela sejam apresentados pelas pessoas, naturais ou jurídicas, e também pelos entes despersonalizados, tais como o espólio, a massa falida e o condomínio, em lugar dos interessados por meio da aplicação de uma solução prevista pelo sistema jurídico. Estes conceitos apresentados partem da premissa de que o Estado juiz, ao exercer jurisdição, não cria direito, não inova no ordenamento jurídico, mas atua direitos pré-existentes. Não há, no entanto, consenso entre os estudiosos, que se dividem basicamente entre as teorias dualistas e unitária do ordenamento jurídico. Há quem entenda que elas seriam antagônicas. Segundo a teoria unitária, a jurisdição possuiria natureza constitutiva. As leis materiais não gerariam direitos subjetivos, mas apenas expectativas de direito. O Estado juiz criaria o direito subjetivo. A lide seria um elemento essencial, portanto, decorrente dessa incerteza. Para a teoria dualista, no entanto, a jurisdição desempenharia a natureza declaratória, reconhecendo direitos subjetivos pré-existentes. A lei material, norma, cria o direito substancial. A jurisdição atua à vontade dessa norma. A jurisdição, portanto, não cria direito subjetivo, mas apenas declara os direitos pré-existentes. Carnelucci afirmava que a jurisdição destinava-se a promover a justa composição da lide, mas a lide, instituto metajurídico sociológico, que consiste no conflito de interesse degenerado pela pretensão resistida, não é elemento essencial, mas acidental da jurisdição, o que nós aprofundaremos essencialmente aqui quando da análise da jurisdição voluntária. Vamos ao próximo tópico, que é o da classificação da jurisdição.
Tecnicamente, a jurisdição é una e indivisível, sendo exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme consta do artigo 16. A divisão em algumas espécies se dá por razões didáticas. 1. Em relação ao tipo de pretensão, ela pode ser penal ou civil. 2. Em relação ao grau de jurisdição, ela pode ser inferior ou superior. 3. Em relação ao órgão competente, ela pode ser especial ou comum. 4. Em relação ao Estado que exercerá a jurisdição, ela pode ser interna ou externa. 5. Em relação à observância do ordenamento jurídico, ela pode ser de direito ou de equidade. E 6. Em relação à natureza, ela pode ser contenciosa ou voluntária. Vamos a cada uma delas. Em primeiro lugar, em relação ao tipo de pretensão. Jurisdição penal é aquela que julga pretensão de natureza penal. Como regra, é punitiva, mas existem também habeas corpus e revisão criminal. No entanto, são exceções, consistindo também em pretensão penal não punitiva, mas liberatória. Seu estudo e regulamentação é objeto do processo penal. Já a jurisdição civil é um conceito que se chega por exclusão. É toda aquela que não seja de natureza penal, visto acima. Subdivide-se em jurisdição trabalhista e jurisdição civil stricto sensu. Passo a leitura agora de uma passagem doutrinária cuja referência está na tela aí para os senhores. A jurisdição, monopólio do poder estatal, é una e indivisível. O termo jurisdição civil está aqui empregado em sentido didático, para diferenciar as divisões da atividade jurisdicional no âmbito penal, trabalhista, eleitoral e militar, da mesma atividade no âmbito civil. Esta última, sim, regulada pelo Código de Processo Civil. São julgadas de acordo com o CPC, as lides cíveis, vale dizer, as não penais, não trabalhistas, não eleitorais e não militares. No Brasil não existe jurisdição constitucional, nem administrativa, como em alguns países europeus. Na locução civil, compreende-se as questões relativas a direito civil, comercial, da infância e juventude, previdenciário, consumidor, bem como a direito constitucional, tributário e administrativo, todas elas julgadas pelo Poder Judiciário. E uma nova passagem doutrinária, cuja referência bibliográfica está na tela também para os senhores. A jurisdição civil é a que não é penal ou especial, trabalhista, militar, eleitoral. Trata-se, pois, de um conceito residual. A jurisdição civil é exercida plenamente por todos os juízes e tribunais do país. Daí ser incorreto afirmar-se que a competência é a medida da jurisdição, como se cada juiz só exercesse quando em atividade uma parcela da jurisdição. Não. Regras de competência, como se explica nos comentários dos artigos 42 e seguinte, são regras de divisão de trabalho concebidas a partir de alguns critérios. Bom, agora o próximo critério é a jurisdição em relação ao grau de jurisdição. A jurisdição pode ser superior ou inferior. Jurisdição superior é aquela exercida pelos tribunais superiores, órgãos que compõem a cúpula do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral. Ao passo que a jurisdição inferior é aquela exercida pelos tribunais intermediários ou pelos juízos inferiores. Em regra, são os órgãos que conhecem da causa em seu primórdio, prosseguindo o processo eventualmente às instâncias superiores, por meio do recurso. Portanto, como regra, a competência originária, primeiro grau de jurisdição, pertence aos juízes inferiores, que compõem a primeira instância. Imperioso distinguir as noções de instância, natureza administrativa, e grau de jurisdição, que possui natureza jurisdicional. Como regra, o primeiro grau de jurisdição é exercido pelo juízo de primeira instância, mas é possível, no entanto, que o primeiro grau de jurisdição seja exercido pelo juízo de segunda instância, como nos casos de competência originária dos tribunais de justiça ou dos tribunais superiores, bem como que o segundo grau de jurisdição seja exercido pelo juízo de primeira instância,
como se passa no sistema dos juizados especiais cíveis, onde as turmas recursais são formadas por juízes de primeira instância. Próximo critério classificatório, vamos lá, jurisdição especial e jurisdição comum. Jurisdição especial é aquela exercida por órgãos jurisdicionais que julgam pretensões especiais, pode ser trabalhista, militar e eleitoral. A próxima passagem é doutrinária, cuja referência está na tela para os senhores aí, a referência bibliográfica. Entre aspas. As causas que devem ser processadas perante a justiça especial são apontadas por critério objetivo, ratione matéria. De sorte que, se a natureza da causa a ser decidida versar sobre temas relativos a direito eleitoral, trabalhista e militar, devem ser processadas e julgadas, respectivamente, pela Justiça Eleitoral, artigo 118 seguinte da Constituição Federal, trabalhista, artigo 111 e seguinte da Constituição Federal, ou militar, artigo 122 e seguinte da Constituição Federal, denominado de justiças especiais. Se a causa não versar sobre esses temas, deverá ser julgada pela Justiça Comum, estadual ou federal. A competência da Justiça Comum Federal será oferida por critério objetivo, ratione matéria. Constituição Federal, inciso 4º a 7º da Constituição Federal, artigo 109, inciso 4º a 7º da Constituição Federal. Também aqui podem ser enumeradas as hipóteses do artigo 109, inciso 3º, 9º e 10º, que se relacionam com matérias atinentes à segurança e à soberania nacional. Ou ratione persone, artigo 109, inciso 1º, 2º, 3º, 8º e 11 da Constituição Federal. Se não for identificada a competência da Justiça Comum Federal, residualmente a causa haverá de ser julgada pela Justiça Comum Estadual, artigo 125 e 126 da Constituição Federal. Bom, Justiça Comum, aquela exercida por órgãos jurisdicionais que julgam pretensões de qualquer natureza. Competência residual. São de competência das justiças estaduais e federal todas aquelas que não são de competência das justiças especiais. Próximo critério classificatório, jurisdição interna, jurisdição externa. Jurisdição interna, também chamada de jurisdição nacional, é aquela que se exerce no âmbito de soberania do Estado-nação. Adiante, analisaremos os artigos 21 a 23 do CPC, que regulamentam as causas que podem ou devem se submeter à apreciação do judiciário brasileiro, hipótese de competência exclusiva ou concorrente da Justiça brasileira. Temos também a jurisdição externa, é a chamada jurisdição internacional. A Constituição faz referência, em algumas passagens, a esta espécie de jurisdição, como se vê dos artigos 5º, parágrafo 4º, submete o Brasil à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, e 105, inciso 1º, a linha I, reserva ao STJ a competência originária para a homologação de sentença estrangeira e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. O novo CPC inova no ordenamento jurídico brasileiro ao disciplinar, entre os artigos 26 e 41, hipóteses de cooperação internacional no que se relaciona ao exercício da função jurisdicional. Próximo critério classificatório, a jurisdição de direito e a jurisdição por equidade. Jurisdição de direito, aquela que se limita ao direito objetivo. É a regra nos estados democráticos de direito, tendo em vista que o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei, é o que consta no parágrafo único do artigo 140 do CPC. Bom, e a jurisdição por equidade? Jurisdição por equidade, meus amigos, significa que, jurisdição por equidade, nestes casos, o juiz pode julgar a causa que lhe é proposta mediante um critério de justiça, mesmo que contra o direito objetivo. Fala-se em um abrandamento da legalidade estrita, como vimos com o parágrafo único do artigo 140 do CPC, depende de expressa autorização legal, como se dá na arbitragem, Lei 9.307 de 96, no artigo 7º do CDC, Lei 8.078 de 90, e na jurisdição voluntária, parágrafo único do artigo 723, que analisaremos logo a seguir. Do ponto de vista prático, para a definição da espécie de jurisdição que será aplicada em um determinado caso concreto, o primeiro passo é verificar se se trata de matéria de competência de qualquer das esferas
da justiça especial. É matéria trabalhista, eleitoral, militar? Não o sendo, exclui-se a jurisdição especial e se passa à fase seguinte da indagação. Trata-se de matéria penal? Se não for, por exclusão se estará diante de caso que deva ser entregue à jurisdição civil. E aí nós temos uma tabela para ajudar os senhores, dividindo lá órgão jurisdicional competente, comum, civil ou penal, especial, militar, trabalhista e eleitoral. Grau de jurisdição, superior ou inferior. Quanto à natureza, contenciosa ou voluntária, que é o que falta a gente analisar. Regra de julgamento, de direito por equidade e soberania do Estado, interna ou externa. E o que falta a gente analisar, meus amigos, é justamente quanto à natureza da jurisdição. Se ela é contenciosa ou voluntária. Eu vou iniciar tão somente só o pontapé inicial, a jurisdição contenciosa. Considera-se jurisdição contenciosa a jurisdição que não seja voluntária. E vai ficar faltando justamente a gente tratar do que seja jurisdição voluntária. E eu vou deixar para o próximo vídeo, porque, veja, eu já começo dizendo, questão tormentosa para o direito processual consiste em definir se a atividade de jurisdição voluntária se enquadra como jurisdição. Já houve quem afirmasse que não se trata de jurisdição. Enfim, eu vou deixar para o próximo vídeo, porque é um tema muito tormentoso, a jurisdição voluntária. A gente para, portanto, por aqui. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.